Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do sexto ano. Agora vamos ter nossa primeira aula. Esse assunto aqui já é Idade Média, não é mais Antiguidade, agora é Idade Média. Diversas características mudaram no mundo, certo? Isso começou ali desde o fim do Império Romano, então a gente vai revisar alguns aspectos dessas transformações e estudar um pouco da história dos francos, que vão ser aí uma das mais importantes dinastias, os primeiros reinos bárbaros que se converteram ao cristianismo, e eles são muito importantes para ditar o ritmo da história da Idade Média. Okay? Vamos iniciar o nosso estudo. Importante. Primeira situação. Acabou a Idade Antiga, começou a Idade Média. Qual foi o marco dessa virada? Foi o fim do Império Romano do Ocidente. Okay? Acabou o Império Romano do Ocidente. O Império Romano caiu devido a diversos saques e das invasões bárbaras, aqueles vários povos que a gente já viu, né? Os hunos, os gauleses, mas os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, todos esses povos que ocupavam ali a Europa, estavam se movimentando na Europa. Esses povos bárbaros brigavam entre si, mas também brigavam com os romanos. Então, devido a essas diversas movimentações de povos bárbaros, essas diversas batalhas e também a crise econômica que a gente viu no final do Império Romano, o Império Romano do Ocidente caiu. O Império Romano do Oriente, que tem a capital em Bizâncio, ele vai continuar, certo? Ali Constantinopla vai continuar, ok? Porém, o Império Romano do Ocidente vai cair. Isso marca o fim da Idade Média, ok? Lembre-se que o Império Romano, ainda da Antiguidade, ele tem aquelas características de governo centralizado. Queda do Império Romano acaba com o governo centralizado. Os novos povos, os povos bárbaros, eles dificilmente vão ter governos centralizados, ok? Geralmente, o que se vai ter, a tônica maior, é divisão de poder, o início ali da sistematização dos feudos. O que é um feudo? O feudo é uma unidade autossuficiente em defesa e em suprimentos. O feudo ele produz alimento para si e ele constrói uma defesa o suficiente para si. Porém, mesmo esses feudos sendo suficientes, eles têm articulação com outros feudos, inclusive com um rei. Isso vai ter a característica de suzerania e vassalagem que a gente vai estudar um pouco mais adiante. Tá? Outra coisa importante, caiu o Império Romano, mas a cultura romana ainda influencia os povos bárbaros, principalmente os francos que viviam ali na fronteira com o Império Romano. Ou seja, muitos daqueles povos, além de falar uma língua deles mesmos, também falavam latim, que era a língua do Império Romano. Okay? Outra coisa importante é que, apesar do Império Romano ter caído, a Igreja Católica ela continua existindo, ok? Mostrando aí uma forma de independência do Império Romano. Não estava, apesar de ser a religião oficial nos últimos períodos do Império Romano, ela tem sua estrutura independente do Império Romano, ok? Bom, então sobrevive a Igreja Católica e ela vai aos poucos cristianizando os povos bárbaros, certo? E esses povos bárbaros são aqueles que vão dominar agora a Europa, os ostrogodos, os visigodos, certo? Alguns deles a gente já estudou, mas o mais importante para o nosso estudo agora vai ser um povo bárbaro em específico, os francos. Os francos vai ser o primeiro povo bárbaro a se cristianizar, certo? E eles vão expandir muito perante a Europa. Eles vão conquistar diversos territórios e deles vão surgir duas dinastias. Os Merofígios, que a gente vai estudar agora, e os Carolígios, que a gente vai estudar na próxima aula. Ok? Então,
vamos agora estudar os merofígios. Bom, pessoal, um rei importante para os francos é Clovis I. A gente tem que compreender os francos a partir de Clovis I. Quem foi Clovis I? Foi o primeiro rei dos francos a se converter ao catolicismo. Como foi que isso aconteceu? Ele era um povo bárbaro? Sim, era. Porém, ele casou com Clotilde, que era uma mulher católica. E na convivência com Clotilde, na insistência de sua esposa, aos poucos ele foi se convertendo ao cristianismo até que aderiu à fé católica. Certo? Inclusive, Clotilde é Santa Clotilde, é uma santa canonizada. Ok? Clovis não, Clovis é apenas um rei. Mas Clotilde ela foi canonizada pela Igreja Católica. Bom, é importante mencionar que Clovis ele vai ser o primeiro da chamada dinastia Merofígia. Ok? De onde é que vem esse nome Merofígio? Esse nome vem do avô de Clovis, que se chamava Merofeu. Merofeu ele também tem um aspecto lendário. Algumas crônicas da época diziam que ele era filho de um monstro marinho, de uma divindade das águas, algo do tipo, ok? Mas isso não é importante. Mas só interessante a gente lembrar que Merofígio vem de Merofeu, que era avô de Clovis I, ok? Outra característica importante de Clovis I, ele era conquistador, ele foi um líder militar importante que expandiu o reino dos francos. Okay? Foi o primeiro rei a se converter ao catolicismo. Ele foi um líder conquistador, um chefe de exército muito bom, muito importante. Okay? Isso fez com que, de um lado, ele conseguisse expandir o reino dele, e também, junto com essa defesa, com essa expansão do reino dele, fez com que o cristianismo se mantivesse na Europa, não fosse esmagado por outros povos que tinham religiões que não eram cristãs. Okay? Então, Clovis ele teve esse papel tanto na manutenção do cristianismo, né, de impedir que os cristãos fossem perseguidos por outros povos, e também conquistou diversas partes da Europa. Basta se lembrar que Franco vem de, aliás, a França, né, o nome França vem de Franco, ou seja, Clovis ele conquistou boa parte ali do território que hoje é a França e alguns outros territórios em volta. Okay? Uma outra característica importante desses povos, nessa perspectiva em específico dos descendentes de Clovis, a herança ela era fracionada. Como assim? A gente geralmente tem aquela mentalidade de que a herança vai para o filho mais velho, né? O filho mais velho do rei é quem vai receber a herança. Porém, nesse caso em específico, dentre os francos, não era assim. Os filhos, a herança era dividida em partes iguais para os filhos, o que fragilizava um pouco o império, ok? Então, a gente vai ter essas características. Clovis era um rei militar, ele foi o primeiro dos reis bárbaros a se converter ao catolicismo e a herança dele foi dividida entre vários dos seus filhos, ok? Só para lembrar também, dinastia Merofígia vem de Merofeu, que era o avô de Clovis I. Lembrando também um aspecto importante, ó, a gente está falando aqui de 481 a 511, ou seja, quase um século depois da queda do Império Romano. Ou seja, passou aí um tempo muito amplo sem ter um líder cristão, um líder de caráter militar no cristianismo. Okay? Bom, uma característica dessa dinastia Merofígia, certo? Clovis I, que vai ser um importante conquistador, porém
os descendentes de Clóvis, com o passar do tempo, não vai ter esse ímpeto em se envolver com as questões de seus reinos. Vão ser chamados os reis indolentes. Como é que acontece isso? O rei vai querendo ter uma boa vida em vez de se preocupar com as questões do reino em si, com invasões, com guerras, com a gestão do reino, ok? Bom, então, a partir do fim desse interesse ou a diminuição do envolvimento do rei com as questões do reino, os assuntos do reino, vai começar a predominar a importância dos chamados majordomos. O que é o majordomos? Lembre-se, domos é um radical que vai gerar a palavra domicílio, casa, certo? Major de maior, ou seja, o maior da casa. Que casa é essa? O palácio do rei. Então tem um rei, porém esse rei ele não se envolve diretamente na gestão do reino, porém esse rei tem um servo grande, o maior servo da casa do rei, que esse sim vai gerenciar as questões do reino. Que servo é esse? É o majordomos, é o mordomo do palácio, ok? O que é que acontece? Isso vai fazendo aos poucos com que a importância do majordomos aumente e a do rei diminua para os assuntos práticos do reino. Bom, isso vai aumentando essa diferença da importância até que surge um grande majordomos, um grande mordomo do palácio, que é quem? Carlos Martel. Carlos Martel ele vai ser muito importante para a história, tá? O que é que está acontecendo em outro lugar? Está acontecendo aí, surgiu alguns séculos atrás, o islamismo, que é o primeiro assunto que a gente vai estudar no ano que vem, no 7º ano, certo? E o islamismo ele está fazendo ali a expansão islâmica, conquistou todo o norte da Europa, certo? Aliás, perdão, norte da Europa não, norte da África, e conquistou parte da Península Hispânica, chegando até se aproximando ali de onde hoje é a França. Só que a gente sabe, a França era território dos francos. Pois bem, Carlos Martel ele foi um excelente general, um excelente combatente. E o que foi que ele fez? Ele percebeu essa ameaça islâmica e começou a treinar um exército poderoso. Esse exército poderoso conseguiu enfrentar os islâmicos. Esses islâmicos foram derrotados na famosa Batalha de Poitiers. Provavelmente a batalha mais importante aí durante toda a Europa. Muitos historiadores dizem que se os islâmicos tivessem vencido essa batalha, a Europa hoje ela não seria uma Europa cristã, seria uma Europa islâmica. Okay? Então, Carlos Martel, ele era um grande majordomos e venceu essa importante batalha, conseguiu organizar um exército e vencer essa importante batalha. A partir desse momento, vai surgir contestações de quem é que deve ser mesmo o rei. Não deveria ser Carlos Martel e essas pessoas que realmente se envolvem com as questões do reino. E é assim que de fato acontece. O filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, vai ser coroado rei e vai dar origem a uma nova dinastia, a dinastia Carolíngia. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver conforme a gente vai estudar na próxima aula a dinastia Carolíngia, ok? Que é importante que a gente lembre que a dinastia Carolíngia vai vir de Carlos Martel e desses aspectos do majordomos, dessas pessoas que se envolviam na defesa e nos assuntos do reino. Ok, pessoal?